Irmãos, abram a Bíblia em Salmos 37. Salmos 37. Esse salmo é bem propício para o que nós temos vivido nesses dias, não só como brasileiros, mas como tudo o que tem ocorrido no mundo inteiro. Não vou ler o salmo inteiro, mas fica a dica aí para você fazer essa leitura no seu resto de semana. Salmos 37. Mas nós vamos ler os primeiros versículos. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhes dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-te na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Amém. Pois bem, principalmente a partir do versículo 7, ou 5, né? É o que tem muito, são palavras cada vez mais diretas sobre a questão da justiça, ou quando nós nos injuriamos, ou quando nós desejamos a justiça dos homens. Então, fica a dica aí para os irmãos lerem. Salmos 34 também é muito bom. Lógico, a Bíblia toda é importante, mas são salmos que têm assuntos parecidos. Mas vamos lá. Salmos 37, versículo 4. Na versão mais tradicional diz: deleite-se no Senhor e... Pois é. Acredito que é um versículo conhecido. Não está lá nos top 10, mas é um versículo que eu acho que se você é um cristão há um certo tempo, eu diria 2 dias. Estou brincando, mas a maioria de nós cristãos que já temos uma caminhada também conhecemos esse versículo. Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Também o versículo 5. Também, esse já é mais conhecido, esse fica mais naquelas plaquinhas, quadrinhos, ou porta-chaves. O 5 é: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, o mais Ele fará. Então, você vê, só no Salmo 37 aí já temos 2 versículos bem famosos. Mas, irmãos, nós estamos hoje entrando num novo capítulo desse estudo. Discipulado começa com contemplação. E nós passamos algumas quintas-feiras falando sobre algo que por onde também a contemplação deve começar. Ou algo que nós devemos, ou que deve existir, para que eu comece a contemplar a Cristo. Ou talvez mudar as palavras. Algo que me atraia a Cristo. E é uma palavra. É uma característica que nós atribuímos quando uma pessoa está muito bonita. Que é a palavra... Quem disse? Alguém disse? Beleza. Isso, exatamente.
beleza. O discipulado, ou a contemplação sobre Cristo começa quando nós buscamos compreender a beleza que há nele. Nós só somos fascinados por aquilo que achamos. Exato, exatamente. Nós nos fascinamos por aquilo que é belo. Então, se nós não vemos beleza em Cristo, se Cristo é só uma religião, se Cristo é só algo que você considera como importante, somente, não é o suficiente. Então, nós até semana passada vimos isso, que é importante a contemplação começar achando beleza em Cristo. Não vou mais falar sobre isso, porque a gente falou muitas quintas-feiras, e se até agora você precisa que eu explique de novo, está errado. Vai lá assistir as transmissões passadas. Hoje nós vamos começar falando sobre um outro aspecto. Mas é uma consequência de quando nós achamos a beleza de Cristo, ou quando nós percebemos beleza em Cristo. Quando eu percebo beleza em Cristo e posso contemplar a Cristo, acontece o que está em Salmos 37, capítulo 37, versículo 4. Deleitamo-nos no Senhor. Na versão que eu li aqui, que é a NVT, diz: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Irmãos, na segunda-feira, quando eu estava estudando, depois foi legal, porque o Celso e o Dila estavam lá nos meus pais. Depois, à noite, eu saí, fui lá, até fiquei conversando um pouco com ele sobre isso, mas fiquei conversando muito com a Lu também, com a Lu, minha esposa. Está vendo, irmãos, como é bom? Quando você estuda a palavra, você tem assunto produtivo para conversar dentro de casa, para conversar com a sua família, com a sua esposa, compartilhar com seus filhos. A palavra é muito preciosa. Então, se às vezes falta diálogo em casa, não tem nem coragem de puxar assunto, puxa um versículo, puxa uma palavra, compartilha algo. Mas aí eu e a Lu estava conversando sobre esse ponto, porque esse versículo, ele é muito, mas muito, muito usado de forma errada. Por quê? Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aí eu vou mudar aqui, né? Porque deleite-se pode ser um pouco mais, uma linguagem mais antiga, mas aqui, como diz na NVT, busque a sua alegria no Senhor. Ou melhor, busque no Senhor a sua alegria. Aí, as pessoas têm caminhado, e cada vez mais nesse mundo terrível, usando esses versículos da seguinte maneira: bom, se eu buscar o Senhor, a pessoa não se prende à primeira parte do versículo. Busque no Senhor na sua alegria. A pessoa quer saber, na verdade, o que diz depois, porque Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Aí, quanta gente é atraída pelo evangelho, para o evangelho barato, buscando essa parte, que Deus realiza os desejos do meu coração. Irmão, não sei você, mas para mim é um pouco óbvio, espero que para os irmãos também, pensar que quando a Bíblia fala que Deus vai satisfazer os desejos do seu coração, é óbvio pensar que não são aquelas coisas bobas ou simples, como ser rico, como ficar famoso, como me dar bem em algum lugar, como ser alguém notável, como ser, sei lá, conquistar alguma coisa. Ser rico, conquistar alguma coisa, ser notável, desde que de uma boa prática, não são coisas necessariamente ruins. Só que isso não é, na verdade, a essência do desejo de um coração humano. Olha, qual é a essência do coração humano? Qual que é a essência? Porque, olha, se a gente for pensar em sonhos, bom, o desejo do meu coração é, sei lá, viajar para o Japão, vamos supor. Agora, o desejo do Celso pode ser outro.
O desejo do Van é outro. O desejo do Zelito é outro. Cada um tem seus desejos. Será que buscar ao Senhor ou buscar alegria no Senhor é para que esses desejos sejam realizados? Deus pode realizar os desejos do nosso coração? Pode. Mas o que a Bíblia está dizendo é sobre o desejo no coração que todo ser humano, qualquer um de nós, tem em comum na essência. O que o nosso coração deseja na essência, irmãos? Sinceramente. O que todo ser humano mais deseja? Na verdade, pode até esquecer que isso que deseja. Mas o que a essência do coração do ser humano, qualquer ser humano, deseja? Deseja paz. Porque nós podemos conquistar. Você pode pensar nos sonhos que você tem na sua vida. E eu acho que você pode... Até alguns sonhos que você teve ao longo da sua vida, você pode ter realizado. Mas eu tenho certeza que a realização de qualquer sonho humano, porque eu tenho certeza porque é comigo também, traz satisfação momentânea, ou até por um tempo, traz uma alegria também, mas é momentânea, mas não traz a paz quando, por exemplo, tudo muda, tudo foge do controle das minhas mãos. A essência do coração humano quer paz. A essência do coração humano quer tranquilidade, quer segurança. No culto jovem, não sei com os irmãos que estavam, mas eu comentei mais ou menos sobre uma questão, por exemplo, de se você conquista tudo o que você desejou na sua vida, riqueza, por exemplo, e aí você fica doente. E aí nós vimos a prova viva de que riqueza não é garantia de nada na pandemia que nós tivemos. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida da sua região. Se você fica doente e os seus recursos não compram uma cura, ou não há remédios, ou não há uma cirurgia que resolva o seu problema, o que adianta? Você acha que o que Deus tem para nós, ou o que Deus tem para nos oferecer é tão mesquinho, tão pouco, tão medíocre quanto uma riqueza, que facilmente perde seu valor? O que na essência o ser humano precisa? A paz e a segurança de que tudo vai ficar bem. Você sabe, quando a gente ouve uma notícia que nós não desejamos, por exemplo, em relação à saúde, o que nós desejamos no final do dia é alguém dizer, e de repente a gente quer acreditar no que a pessoa diz, de que, calma, tudo vai ficar bem. Você não quer saber assim, eu tenho dinheiro, a gente pode comprar um carro, você está doente, mas eu tenho dinheiro, vamos comprar um carro. Por exemplo, não faz sentido o que eu estou falando, mas é justamente para ter essa ideia. Nada do que o ser humano pode realizar ou conquistar por suas próprias mãos é suficiente para satisfazer o desejo do coração. Nada é. Então, eu já queria começar com essa explanação, para que fique claro que quando a Bíblia fala, busque no Senhor a sua alegria e Ele lhes dará os desejos do seu coração, é muito mais. Para você pode parecer que é pouco, só paz. Mas, na verdade, é muito mais do que qualquer coisa que a gente possa desejar conquistar. Então, que já começa por aí, pensando e compreendendo isso. Irmãos, esse capítulo que fala sobre o deleite no Senhor é muito bom, mas tem palavras bem desafiadoras ao longo desses capítulos. Mas uma coisa que a gente vai começar dizendo desde já. Vamos lá para a aula de português. E eu não sou bom em português, mas vamos lá. Esse versículo, busque no Senhor a sua alegria, é uma sugestão da palavra que é, olha, se quiser, busque no Senhor. Você quer que Ele realize o seu coração? Busque no Senhor. É uma sugestão, então? A Bíblia está nos sugerindo buscar?
É uma afirmação. É uma ordem. É uma ordem. Exatamente. Está no imperativo. É ordem. Então, você já parou para pensar que este é um mandamento do Senhor? É uma ordem de Jesus? Por isso que às vezes é difícil ver pessoas que caminham com Cristo, e aí hoje eu vejo essa pessoa e eu vejo que ela não é uma pessoa feliz, ou não vejo alegria plena, mas tudo bem, ela pode estar passando por um dia, por tempestades. Mas aí eu passo e vejo essa pessoa daqui a um ano, e é o mesmo semblante, o mesmo falar, a mesma expressão, e eu passa anos, essa pessoa que se diz convertida em Cristo, não expressa a alegria de Deus, não faz sentido. Não faz sentido que essa pessoa esteja passando por 15, 30, 20, 80 anos uma tempestade que não acabou. E se está passando por uma tempestade que está durando 80 anos, é por teimosia. Porque não aprendeu ainda a lição. E não sou eu que estou falando. Nós sabemos que o povo de Israel caminhou 40 anos no Egito, por quê? Deserto. Porque Deus queria que eles ficassem lá só, caminhando, se lascando. Foi por quê? Porque não aprenderam a lição. Desobedecer é você não aprender a lição. Então, em vez de você ficar reclamando e resmungando porque essa luta não passa, não consigo me libertar. Filhão, a pergunta é, Senhor, preciso aprender. Nós vamos evitando conflitos e dores, evitando sofrimento, como a gente falou no Conexão sábado passado. Nós evitamos sofrimento, quando muitas vezes a Bíblia nos chama ao sofrimento. Porque o sofrimento produz perseverança. A perseverança produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência, na verdade, por final, né? A experiência gera esperança. Então, o sofrimento faz parte. Talvez um dos problemas é porque a gente evita situações ou encarar situações que nos gerarão conflito, dor e desconforto. Talvez é um pedido de perdão. Talvez é mudança de rumo, mudança de vida. Talvez é mudar o ambiente que você frequenta. Talvez é mudar as palavras que você usa. Talvez é não consumir mais algo que você consome. Nós somos desafiados a buscar alegria no Senhor, mas muitas vezes para desfrutarmos da alegria do Senhor, nós precisamos passar por processos de dor. E nós precisamos compreender que a vida é assim. Mas o que tem sido pregado é não, a vida é tranquila, só faça o que você quer fazer, corre atrás, ganha o seu e tá bom. Não é sobre isso. A verdade é que não é sobre isso. Mas então, irmãos, esse é um dos mandamentos, eu arrisco a dizer que é muito, não vou dizer que é o mais ignorado, mas é um dos mandamentos muito esquecidos. A gente nem para pensar que quando a Bíblia fala, busque no Senhor a sua alegria, é uma ordem. É uma ordem. Não é para você buscar para realizar os sonhos com o coração, porque já entendeu que Deus não vai realizar necessariamente os seus sonhos. Não é sobre isso. Mas é buscar no Senhor, contemplar ao Senhor, irmãos. Contemplar ao Senhor traz paz. Traz paz. Se você conhece a Jesus, você sabe que mesmo em situações difíceis e de aflição, a gente pode se afligir. Mas ainda nós temos uma âncora. Por isso que a Bíblia fala que o sofrimento é importante também. Porque aqueles que confiam no Senhor, numa situação difícil, numa situação de dor, se encara essa situação de sofrimento, como a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, o sofrimento vai produzir o quê que eu acabei de falar? O sofrimento produz perseverança, paciência, experiência e, no final, esperança. Então, quando nós
temos a Cristo, nós sabemos que por maior que seja o caos, há uma esperança. Então, contemplar o Senhor nos traz esperança. Mas é uma ordem, só que tem uma coisa diferenciada nessa ordenança aí. Por exemplo, citem aí ordens ou mandamentos de Jesus. Qualquer um. Ide pregar o evangelho. Não matarás. Que mais? Não cobiçarás. Ama o seu próximo como a si mesmo. Só mais uma. Amar a Deus, ama o Senhor, amar a Deus. Isso. Esses mandamentos e ordenanças depende de quem realizar. De nós. Ide, não mate, não cobice, não roube, obedeça, ame, são ações que partem de mim. E o resultado depende de mim, depende de eu agir. Agora, esse mandamento, busque no Senhor, ou deleite-se no Senhor. Que ação eu tomo? O que eu me mexo? O que eu faço? O que eu compro? Como eu me visto? O que eu posso fazer para ter a alegria do Senhor? Nada eu posso fazer. Descansar, talvez. Mas não há nada que eu possa fazer para provar, por exemplo, para os irmãos de que eu estou me deleitando no Senhor. Concorda? Eu não matei ninguém. Eu estou pregando a palavra. Então você pode ver eu compartilhando a palavra aqui. Você fala, o Felipe está compartilhando. É o ID. Está compartilhando. O Felipe está obedecendo. O Felipe está tratando bem a família, a igreja, enfim. Sei lá. São coisas que você vê e você percebe. São atitudes. São coisas que se fazem, se movem. São ações. Agora, deleitar-se no Senhor não é algo que eu posso provar ou mostrar, ou me mostrar, ou olha como eu estou me deleitando no Senhor. Não se mostra. Então, já começa por aí. Isso aí já quebra os crentes orgulhosos. Porque você não precisa orar alto, você não precisa fazer nada. Deleitar-se no Senhor, não há nada que você faça aos olhos humanos que prove que você está agindo. Não de que o Senhor está te abençoando, mas que você está agindo. Então, já começa por aí, irmãos. Deleitar-se no Senhor. Só podemos cumprir o mandamento quando desfrutamos profundamente do Senhor. Deus não quer simplesmente que nos submetamos a Ele, mas quer que o desfrutemos. Aí vem algo difícil. Não podemos agradar a Deus se não o desfrutamos, se não nos deleitamos nele. Não podemos agradar a Deus, é uma ordem. Então, se a gente não faz, nós não estamos obedecendo, logo não estamos agradando a Deus. Existem várias razões pelas quais as pessoas tentam obedecer a Deus ou procuram a Deus. Mas Deus não está atrás de pessoas que só queiram bênçãos ou realizações. Deus está procurando um povo que simplesmente o desfrute, o contemple e tenha prazer na companhia dele. E aí, pegando o gancho do discipulado, se você não é discipulado, deveria ser. Se você é discipulado, você tem que aprender e entender que a sua alegria vem de Deus e não do que Deus pode oferecer, por mais óbvio que isso seja. E você que discipula, precisa colocar na sua mente que o seu discipulador, ou seu discípulo não é uma mini cópia sua, e não tem que ter os seus sonhos e desejos humanos. Mas o discipulador eficaz, ensina ao seu discípulo a olhar para Cristo, a ver beleza nele e a encontrar alegria em Cristo. Aí, olha só, eu falei, que a gente não pode agradar a Deus sem desfrutar de Deus.
porque é uma ordem. E eu não sei se alguns de vocês aqui chegaram a pensar assim, mas pode ser que você seja tentado a pensar, bom, se é uma ordem de Jesus, caramba, meu, mais uma regra, mais alguma coisa que eu tenho que cumprir. Como se já não bastasse não poder fazer um monte de coisa, agora eu sou obrigado a me deleitar no Senhor. E aí já vem aquele peso de condenação. Você mesmo já entra num jugo de condenação, de murmuração. Quando na verdade o que Deus quer e Ele ordena não para que seja uma coisa, mais uma coisa na lista de crente. Mas isso é uma honra e um privilégio. Aqueles que contemplam a beleza do Senhor percebem que isso que o Senhor nos oferece é uma baita honra. Nos oferecer a alegria de caminhar com Ele. Isso é uma honra, irmãos. Mas olha uma frase bem para nos provocar mesmo. E a ideia é essa. Planejamos a igreja de modo que ela leve as pessoas a encontrarem prazer em Deus? Ajudamos as pessoas a se deleitarem no Senhor? Ou apenas o servimos? E esse é um outro ponto. Será que você acha que só servir ao Senhor é o suficiente? Se é que você serve. Mas você acha que servir ao Senhor? Porque eu falo de Jesus no meu trabalho, sei lá, onde eu tenho oportunidade. Amém, glória a Deus, isso é bom. Porque eu conheço a palavra, eu busco a palavra. Amém, glória a Deus. É o mínimo. Porque eu oro, eu falo com o Senhor. Amém. Porque eu sirvo na igreja, eu faço algumas coisas. Eu estou aqui me dispondo. Amém. Só que a vida com Deus não é só sobre isso. É ter alegria no Senhor também. Se você que serve na igreja tem sentido só peso e obrigação, e é até assim algo que hoje em dia, principalmente nas redes sociais, nós ouvimos até pessoas influentes falar, mas se essa igreja, se você não está satisfeito, ou se essa igreja não te agrada, ou sei lá, você até gosta da igreja, mas você não se sente à vontade, ou algo assim, mude de igreja. Vá para uma igreja onde você se sente bem. Olha, irmãos, uma coisa é você amar a igreja, agora você só se sentir bem na igreja é perigoso. Procure uma igreja que te confronte. Procure uma igreja que te deixe desconfortável algumas vezes. Que coloque a sua fé em prova. Não só que te apresente o Evangelho, mas que te faça refletir sobre como você tem caminhado. Então, se você de repente serve na igreja, você está percebendo que, meu Deus, está muito cansado, estou só servindo, não sei o que lá. O problema às vezes não é a igreja, mas às vezes é porque você se esqueceu para quem você faz. Porque você se esqueceu de se deleitar no Senhor. Porque o Senhor nos chama para servir, sim. Mas o Senhor também nos concede a honra e nos chama para nos alegrarmos, deleitarmos nele. O mesmo Deus que te chama para servir é o Deus que te chama para ter alegria, prazer e satisfação pela companhia dele. É o mesmo Deus que promete estar conosco todos os dias. Pois bem, irmãos. Semana que vem eu vou continuar falando porque eu vou parar por aqui porque a gente vai falar mais sobre essa questão de encarar essas coisas como uma obrigação. Mas eu queria que a gente refletisse um pouco sobre a caminhada com Deus. Eu falei semana passada que eu, a partir dessa semana, não sempre, nem toda vez, mas em alguns momentos, faria algumas perguntas ou questionamentos que fossem talvez desconfortáveis. E eu vou fazer. E não é para uma pessoa específica, para você não se sentir aí com medo de eu perguntar alguma coisa para você. Mas eu gostaria sim que você se manifestasse
levantando a mão. Se for verdade, ou se você tiver com vergonha e se for levantar a mão não sendo verdade, aí é você com Deus, o problema é seu, não é meu. Aí você escolhe o constrangimento de não levantar a mão, ser constrangido por não levantar a mão, ou levantar a mão na mentira, aí você corre atrás do prejuízo com Deus depois. Mas enfim, como eu perguntei semana passada, eu pergunto hoje. De um mês atrás até hoje, quantos poderiam dizer com sinceridade, mesmo que tenha sido um passinho, mas arriscariam dizer, levantar a mão e dizer, não, de um mês para cá, de quem era o mês atrás, para quem eu sou o mês hoje, na verdade, eu percebo, e eu creio, e eu batalhei, e eu tenho lutado para ser um cristão mais perto de Jesus, que está mais perto de Jesus. Quem? Você acha que de um mês para cá? Se você acha que de um mês atrás para hoje, você deu um passo a mais em direção a Cristo, em a comunhão com Deus, eu gostaria que você levantasse sua mão. Amém. Som. Pois bem, pode baixar a mão. Então, isso que eu perguntei um mês. Eu não vou nem seguir perguntando, nas últimas 3 semanas, na última semana. Agora, a minha pergunta é uma outra que eu quero que os irmãos levantem a mão. Se você concordar. Você acha que um mês não é o tempo suficiente para que a sua caminhada com Deus tenha tido um progresso? Você acha que um mês não é o suficiente? Quem acha que um mês é pouco, levanta a mão. Deixa eu refazer a pergunta, porque eu acho que talvez eu não tenha sido muito claro. Eu não estou dizendo para você ter se convertido, para você já em um mês aprender todos os livros da Bíblia. Eu não estou dizendo para que em um mês você já esteja, meu Deus, pegando fogo na unção. Pode. Mas nem é sobre isso. Eu diria assim, em um mês, será que em um mês você não consegue ter lido pelo menos um versículo a mais do que você leu no mês passado? Por exemplo, muito crente passa um mês, 2 ou 3 ou mais, sem ler um versículo em casa. Será que em um mês eu não consigo quebrar essa regra? Então, de novo, fazer a pergunta, tá? Quem acredita que um mês não é suficiente para eu ler um versículo a mais do que eu li no mês passado, levanta a mão. Então, eu acredito que há um consenso geral de que em um mês eu poderia muito bem ser um cristão muito melhor do que eu fui no mês atrás. Mas é boa essa pergunta, pelo menos para que você esteja muito ciente de que a responsabilidade é sua sobre a sua vida com Deus. A responsabilidade não é da igreja. A responsabilidade, para quem é mais novo, não são dos pais ou dos líderes. A responsabilidade é nossa, é minha e sua. Semana que vem eu vou perguntar de novo. E aí, eu não sou de fazer isso, os irmãos que já me conhecem há muito tempo sabem que eu não fico fazendo esse tipo de coisa. Eu não gosto de fazer esse tipo de pergunta, porque é desconfortável. Mas, talvez é disso que nós precisamos. Porque eu tenho certeza que alguns irmãos, não todos, mas que pelo menos um, eu acredito de todo o coração, na verdade eu acredito como algo do Espírito Santo, de que pelo menos um irmão, ao longo dessas perguntas, e quantas vezes for necessárias, vai se constranger e falar, realmente, tá chato, não tá legal. E não é para eu ver, irmãos, não é. Sua vida com Deus é sua, a salvação é sua, você faz o que você quiser, caminha como você quiser. Mas, por amor e misericórdia, nós somos chamados a exortar, a admoestar, tirar da zona de conforto
uns aos outros. E é o que eu estou fazendo. Então, talvez fazer essa pergunta, se minimamente te incomodou, já estou feliz. Já valeu. Talvez isso te faça ler um versículo esse mês. Se você não leu nenhum mês passado, por exemplo. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Essa pergunta também é boa para você avaliar se vale a pena vir para a igreja. Porque talvez, ou você já é mais velho, ou talvez sejam jovens, e se você começa a pensar que nessa semana eu pergunto e fala, não, ou você não quis, eu não quero responder, que idiotice, ou você realmente foi honesto e falou, não vou levantar a mão porque realmente não mudei, ou que você ficou com vergonha. Mas, se de repente nós chegamos em dezembro, e em nenhuma das quintas-feiras que eu perguntei isso, você levantou a mão. Você não levantou a mão porque você não caminhou, não evoluiu nada com Cristo. Então, se até dezembro você não evoluiu, de repente você pode colocar na sua lista de prioridades do próximo ano, sair da igreja. Porque não faz sentido ser um cristão que não caminha em direção à cruz, em direção a Cristo, que não tem relacionamento com Ele, que não tem prazer na palavra, que não caminha em oração, que não renuncia, que não jejua. Não faz sentido, e aqui é opinião minha pessoal, não estou dizendo em nome do meu pai, muito menos da igreja, mas não faz sentido nós participarmos de um culto onde não há um glória a Deus, onde não há uma manifestação de glórias ao Senhor, porque Deus tocou no seu coração com uma palavra. Eu não estou te dizendo de quinta-feira, não. Qualquer culto. No EBD, qualquer momento, Deus está disponível para ministrar nos nossos corações. Não é possível. Aí vai entrar o ponto que eu disse que é a minha opinião, que não é agradável uma igreja muda. É preocupante. E eu não tenho orgulho disso. Uma igreja que se cala, que não manifesta a glória de Deus. Será que é porque é batista? Ou será que é porque realmente não sente nada de Deus? Irmãos, sejam desafiados a buscar a Deus com sinceridade. Ou então avalie se está valendo a pena esse investimento. Abrir mão de algumas coisas só por abrir mão não é ser cristão e não garante a salvação. Vir para a igreja cantar umas canções não garante salvação. Um crente salvo por Cristo vem aqui já cheio, já pegando fogo. Pelo que Deus ministrou, cuidou, conduziu, falou ao longo da semana. Então, se você não busca o Senhor fora da igreja, olha, talvez você esteja perdendo seu tempo e a sua vida, consequentemente. Mas vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por misericórdia e graça sobre nós. Deus, tenha entregue a sua palavra. E obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade de compartilhar e ouvir a sua palavra. Ainda temos essa oportunidade de livremente expressarmos a nossa fé. Mas, Senhor, como a tua palavra nos ensina, e nós sabemos, o Senhor não procura membros, o Senhor não procura simpatizantes, e nós sabemos que o Senhor não procura pessoas que apenas o admiram. Nós sabemos que o Senhor procura por pessoas que te amem, que te sirvam e que se alegrem em ti. Então, Pai, levanta-nos como uma igreja, Senhor, que não se cala diante do mundo e que muito menos se cala diante do toque da manifestação do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, aviva-nos de fato. Deus, nós não queremos seguir estruturas ou regras humanas, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Então, se tivermos que chorar, choraremos, Pai. Se tivermos que gritar, gritaremos.
Se tivermos que falar em línguas, falaremos, mas queremos a tua presença, Senhor. Nós não queremos, Pai, engessar o teu agir. Então, Deus, derrama sobre nós misericórdia e graça. E nos dá mais uma chance de sermos uma igreja avivada no Senhor. Deus, Senhor, eu não digo a respeito de barulho, Senhor. Não é sobre isso. Mas se a sua manifestação vier dessa forma, amém também, Senhor. Mas eu digo sobre coração contrito, coração entregue. Oh Deus, resgata a história de cada irmão, como nós cantamos, entre o antes e o depois. Pai, visita cada irmão, Pai, cada pessoa que está aqui hoje, para que não seja uma palavra só de desconforto, mas que Deus, agora o Senhor os cubra com seu amor e graça, o consolo do Senhor e a paz de que há esperança no Senhor ainda, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos renovar a nossa fé contigo, Pai. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Neste domingo, só para reforçar o recado, nós teremos a assembleia para examinar os irmãos que estarão batizando, ou não. É um exame, né? Então não posso falar que estaremos, né? Mas então é às 9h da manhã, tá? Os membros da igreja, os membros, tá? A partir das 9h da manhã, certo? Aí não vai ter EBD, né? Não vai ter EBD, né? Então nós não teremos a EBD. Então no domingo de manhã, a partir das 9h, irmãos, só para os membros. Não teremos a escola bíblica. Então domingo de manhã somente para os membros, para a assembleia, exame dos candidatos ao batismo. E a ceia também, isso. Cantina, procure quem? A Nessa? Procure a Nessa, irmãos, fazer seus pedidos. E que Deus abençoe vocês.